Após 4 rodadas, São Paulo ainda não venceu no Brasileirão. O Corinthians perde para o Red Bull Bragantino. Confronto entre surpresas termina empatado, entre outras coisas. Aqui nesse vídeo, o resumão da quarta rodada do Brasileirão 2021. Parmeira com emoção. Bem, amigos do canal Parmeira com Emoção, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Felipe Carvalho e aqui nesse vídeo o resumão da quarta rodada do Brasileirão 2021 e eu já vou lá direto ao ponto para falar sobre o resultado, sobre a quinta rodada, sobre o que foi essa quarta rodada, o resumão de fato da quarta rodada do Brasileirão 2021. Começando pelos resultados dessa quarta rodada: São Paulo 1, Chapecoense também 1, Internacional 0, Atlético Mineiro 1, Red Bull Bragantino 2, Corinthians 1, Palmeiras 3, Juventude 0, América Mineiro 0, Cuiabá também 0, Fluminense 1, Santos 0, Bahia 2, Ceará 1, Atlético Goianiense e Fortaleza 0-0, Sport 1, Grêmio 0. Bom, pessoal, esses foram os resultados da quarta rodada do Brasileirão. Vocês veem que tem um X e um correto lado. Bom, para quem não acompanha os resumões aqui, eu não acompanhou o último, é os meus palpites para a jogada. Eu coloquei empate ou vitória de casa, vitória de fora. Bom, acertei 4, errei 5 aí nessa rodada e vamos lá falar sobre os jogos. Começando pelo jogo do São Paulo, pessoal, muitos São Paulinos reclamaram por causa da expulsão e depois da expulsão o São Paulo não conseguiu jogar mais, mesmo que o Pablo teve uma chance ali cara a cara e não conseguiu fazer o seu gol, mas a expulsão foi justa e mesmo quando estava 11 contra 11 o São Paulo não conseguia impor a sua superioridade técnica, então o empate aí meio que foi justo mesmo. O São Paulo teve posse de bola quando estava com 11 contra 11, porém não conseguia fazer uma pressão, criar várias chances. Então, expulsão justa e empate justo aí. São Paulo que ainda não venceu no Brasileirão, 2 derrotas e 2 empates e perder pontos para a Chapecoense em casa. É. Internacional 0, Atlético Mineiro 1, resultado aí esperado, né? Já que o Internacional vinha descido, o Atlético Mineiro vinha uma subida e o Atlético Mineiro venceu, mas vencer no Beira-Rio é importante. O Atlético Mineiro começando bem o Campeonato Brasileiro aí, 3 vitórias seguidas, perdeu no primeiro jogo para o Fortaleza, mas aí venceu o Sport, venceu o São Paulo e venceu agora também o Internacional. O Red Bull Bragantino que venceu o Corinthians por 2-1 fora de casa. Eu assisti só o primeiro tempo desse jogo, que o Corinthians estava vencendo por 1-0, porém mesmo vencendo o Corinthians não era melhor que o Bragantino. O Bragantino ainda tinha posse, mesmo sem criar muitas oportunidades, conseguia dominar o jogo e no segundo tempo fez aí a virada ali com a falha do Cássio, né? Só viu o gol ali do Bragantino, falha do Cássio, como eu falo, na minha opinião, o Corinthians vai disputar para não cair. Simples. Palmeiras 3, Juventude 0, eu já falei muito sobre esse jogo, né? Teve live pós-jogo. Enfim, porém eu gostaria de pegar aqui não só esse jogo, mas em um geral. Time que vai disputar título, que quer disputar o título, não pode ser só ganhar jogos dos favoritos. O campeonato você pode disputar com esses times, porém ganhar esse campeonato é ganhar dos times que vai disputar para não cair, times médios, porque quem perde pontos para esses times normalmente vai ficando para trás. Vou dar um exemplo aqui, você pode perder 4 jogos do campeonato, você perdeu 4 jogos do campeonato e foi campeão. Você pode ter perdido esses 4 jogos para o Flamengo, segundo colocado ali, ou então o Atlético Mineiro, terceiro colocado. Porém, se você venceu o time que disputa para não cair, os times de meio de tabela, você já fez sua pontuação ali. Todo jogo e uma vitória vale 3 pontos. Você vai enfrentar o Flamengo, não vale 6, vale 3. Você vai enfrentar o América Mineiro, não vale 6, vale 3. Então é importante vencer os jogos contra times de menor expressão, que vai disputar para não cair, por causa que quem perder pontos para esse time vai ficando para trás, vai ficando para trás. Vou dar exemplo aí, Palmeiras venceu a Juventude, favoritaço, né? Mas é uma vitória importante, porque não perdeu pontos para a Juventude. O São Paulo perdeu pontos para a Chapecoense em casa, entendeu? Esse negócio aí que você tá entendendo? Você pode perder para os favoritos, mas se você ganhar de todos os times que vai disputar para não cair, de meio de tabela, do 10º ao 20º colocado, são 10 vitórias só aí. Retorno no segundo turno, 20 vitórias só aí. Então, né? Essa aí é a minha opinião e na opinião também é um fato, vai. Indo para os jogos aí da quinta-feira, né? América Mineiro e Cuiabá 0-0, jogo aqui também, times que vão disputar para não cair. Provavelmente o Lisca saiu do América Mineiro, para quem ainda não sabe.
Aí também teve o jogo das surpresas que eu falo, né? Ceará e Bahia, mas o jogo das surpresas do campeonato foi a noite Atlético Goianiense e Fortaleza, porém já eu falo sobre esse jogo. O Ceará e Bahia, o Ceará realmente, de fato, vem mostrando aí o que eu tava vendo. Eu esperava um Ceará bem melhor nesse começo e o que não está acontecendo. O Bahia foi lá e ganhou aí, que foi a repetição da final da Copa do Nordeste. O Bahia foi lá e ganhou novamente do Ceará por 2-1. Pode considerar um clássico, né, da Copa do Nordeste, de times que disputam a Copa do Nordeste finais, né? Enfim, o Bahia foi lá e venceu o Ceará, que precisa se recuperar aí, porque eu esperava um Ceará bem melhor nesse início, porém não está acontecendo. O Bahia aí vai seguindo uma norma também, normal ali. Teve também o confronto à noite, né, que foi o Fluminense 1, Santos 0, um confronto que eu acho normal também, porque eu acho que assim como o Corinthians, o Santos disputa ali meio de tabela ou para cair, eu acho a situação do Corinthians pior do que a do Santos. Porém, a do Santos não é tão melhor do que a do Corinthians assim, não. Eu acho que vai disputar para não cair também. Olho aí no Santos para essa disputa para não cair. O Fluminense aí que faz seus pontos, né? O Fluminense faz o necessário. Não é um time brilhante, não é um time que vai ficar goleando, porém é um time que vence ali 1-0, empatou com o São Paulo fora de casa 0-0, faz seus pontos, né? Teve Sport 1, Grêmio 0. Eu avisei aqui no resumão, né, de segunda-feira da terceira rodada, quando fui falar desse jogo, em que os dois times começou mal. E não é porque o Grêmio é superior e etc, que iria vencer, porque tem mais nome, tem mais técnica, e iria vencer facilmente. Eu apostei em um empate aí, porém me surpreendeu ainda mais o Sport, que foi lá e venceu o Grêmio que começa muito mal. Aí o Brasileirão é o Grêmio, né? O Grêmio que muitas pessoas tinham mais expectativa, até eu mesmo, começou bem ali no Sul-Americana, Campeonato Gaúcho, e de fato aí vem decaindo no início do Campeonato Brasileiro. E teve aí o confronto das surpresas, né? Eu esperava um jogo melhor, não assisti, pois estava fazendo live. Quem me viu aí na live lá do PVA, Portal da Voz Alviverde, eu tava fazendo live e acabei não ouvindo o jogo, só que 0-0. Não sei se foi um jogaço, se foi um bom jogo, mas um 0-0 indica que não foi um jogo como eu esperava. Eu até coloquei empate, porém esperava um empate com gols. Acertei minha análise de empate, não acertei que seria com gols, esperava 1-1, 2-2, porém a surpresa empataram, não tem melhor surpresa. Aí mesmo que o Fortaleza está na frente do Atlético Goianiense, muito pelo que o Atlético Goianiense também tem um jogo a menos. Eu não mostro a classificação aqui ainda, pessoal, pelo fato de eu já ter falado aqui que classificação agora não importa muito. Tem muito campeonato pela frente, é pontos corridos. Então tem muito campeonato, tem muitos jogos ainda. A classificação ainda não está definida assim. Time que vai brigar por título, time que vai brigar para não cair, time que vai brigar por Libertadores. Claro, tem os favoritos para cada coisa, porém ainda não está definido matematicamente lá. É só o início do Campeonato Brasileiro. O São Paulo que ainda não venceu, começou mal. O Palmeiras aí que começou ali meio termo, né? Enfim, esse é o início do Campeonato Brasileiro. Essa foi a 4ª rodada do Brasileirão 2021. Vamos lá para a 5ª rodada do Brasileirão 2021. Aqui os jogos, para quem é novo, vou falar os jogos. E ao lado tem o E, que é empate, o VC, que é vitória de casa, o VF, que é vitória de fora. Tem os meus palpites ao lado e você pode deixar seus palpites aí embaixo nos comentários e saber o que você achou da 4ª rodada. Vamos lá. Flamengo contra o Red Bull Bragantino, acho que vai dar um empate. Palmeiras contra o América Mineiro, acho que vai dar vitória do Palmeiras. Bahia contra o Corinthians, vitória do Bahia. Internacional contra o Ceará, vitória do Ceará. Cuiabá contra o Grêmio, um empate. Santos e São Paulo, clássico, empate. Fortaleza e Fluminense, vitória do Fluminense. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, um empate. Juventude Esporte, empate. Atlético Mineiro contra a Chapecoense, vitória do Atlético Mineiro. Bom, pessoal, esses foram os meus palpites, né? Vale destacar que tem um clássico, Santos contra o São Paulo, coloquei um empate aí, os dois times não vivem uma fase excepcional, né? Tem um Palmeiras contra o América Mineiro às 11 da manhã, mas enfim, que o Palmeiras faça um bom jogo. Tem um bom jogo também, o Flamengo contra o Red Bull Bragantino, pode ser um bom jogo aí também, né? Dois times que podem protagonizar um bom jogo aí. Enfim, esses foram os meus palpites para a 5ª rodada do Brasileirão 2021. E assim chega ao fim do resumão da 4ª rodada do Brasileirão 2021. Mas antes de você fechar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui tem vídeo
todos os dias, então compartilha também no seu grupo do WhatsApp do Palmeiras, com seu amigo, no grupo do futebol, no grupo do Palmeiras. Também compartilha no Instagram ou no Twitter, as redes sociais do canal estão aí embaixo. Se quiser compartilhar e marcar, eu irei repostar. Deixa seu like, comenta sua opinião aí nos comentários. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima. E avante palestra! Like a Hellcat.